Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e ultimamente tem surgido muitas dúvidas sobre investimentos com fundos imobiliários. E aí, no cenário atual, o que está mais interessante investir? Mais para um lado, mais para o outro? Muitas questões vocês me enviaram nos últimos vídeos, então vou aproveitar aqui para responder vários comentários que vocês colocaram, todos sobre fundos imobiliários, inclusive uma simulação aqui de quanto rende 100 mil reais investidos. Vamos juntos nessa aqui. Já aproveito e peço para você se inscrever aqui no canal, são 3 conteúdos por semana falando sobre investimentos e deixe sempre os seus comentários aqui embaixo, eu leio todos eles e isso me ajuda a produzir novos conteúdos para vocês, beleza? Vamos lá! Então, galera, começando aqui sobre essas perguntas, fiz um apanhado geral sobre o cenário atual dos investimentos, muitas dúvidas sobre onde investir, quais fundos imobiliários investir. Vamos pegar uma por uma aqui, a gente vai ler juntos. Ó, a primeira é do Leandro. Ele disse o seguinte: o que é melhor focar na hora de comprar os fundos imobiliários? Nos dividendos mensais ou no preço da cota? Tá? Eu achei legal essa pergunta aqui porque ela sintetiza bem essas duas oportunidades, esses dois potenciais lucros com os fundos imobiliários. Então, por um lado, a gente tem aqueles dividendos mensais que caem na conta, que na minha opinião é a grande graça, o grande objetivo de investir nos fundos imobiliários são os dividendos, tá? Se eu tivesse que escolher uma coisa só, um dos motivos para investir nos fundos imobiliários são os dividendos, que é como se fosse uma espécie de aluguel, né? Se eu fosse dono de um imóvel ou uma cesta de imóveis, e aí eu alugo para alguém, esse alguém me paga, né? Esse inquilino me paga o dinheiro. Isso acontece mensalmente, tá? Então, eu gosto muito dessa ideia dos fundos imobiliários por eles pagarem esses dividendos mensais. Só que eu acho que a pergunta que o Leandro colocou aqui é mais num sentido da gente também comprar um fundo imobiliário que ele pode valorizar lá na Bolsa de Valores, tá? Então, todos os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles pagam esses dividendos mensais. Por mais que a lei, né, a lei nacional dos fundos imobiliários diz que cada fundo tem que pagar necessariamente dentro do semestre, né? Esses dividendos, 95% dos lucros que eles têm, tá bom? Eles têm que pagar para nós, os cotistas. Só que já é habitual aqui no Brasil, cada mês, todos os meses, os fundos imobiliários pagam, tá? Então, esse é um grande motivo, né, de investir nos fundos imobiliários. E alguns fundos imobiliários pagam mais dividendos do que outros, tá? Então, talvez a pergunta do Leandro tenha vindo mais ou menos nessa linha. A gente tem vários fundos imobiliários hoje pagando muito bem, vários deles aí pagando acima de 1% ao mês. Vou até deixar outro vídeo aqui em cima que eu falei um pouco mais sobre essa dinâmica. Então, eu acredito sim que vários fundos imobiliários, principalmente os fundos de papéis, vão continuar pagando bem, tá? E por outro lado, a gente tem fundos imobiliários bem baratos, tá? Que seria essa segunda alternativa, de comprar pensando na valorização da cota. E aqui eu trago como exemplo os fundos de lajes corporativas, né, que são os escritórios, e também fundos de shopping center. Então a gente tem duas características aqui, tá? Aí o Leandro pergunta, poxa, qual que é melhor comprar? Se eu tivesse que escolher um só, eu iria mais para os dividendos, né? Porque eu acho que esse é o grande objetivo de quem investe nos FIIs, tá? Só que por outro lado, não tem porquê eu perder essa oportunidade de comprar um fundo imobiliário barato que de repente hoje está pagando um dividendo mais baixo do que os fundos de papéis, mas esse jogo pode virar também, né? A gente não consegue prever o futuro, só que a gente sabe, se a gente comprar barato, a chance da gente ganhar mais é muito boa. E aí eu já emendo esse assunto aqui na pergunta que o Maurício colocou. Ricardo, quando a inflação começar a ceder, os FIIs atrelados aos CRIs e CDI vão deixar de ser atrativos. A questão é, quais os setores que vão se tornar mais atrativos, tá? Então é um complemento dessa primeira questão. Os fundos imobiliários de papéis hoje estão pagando super bem os dividendos, por quê? Porque a inflação está alta e a taxa Selic, que é o CDI, também está bem alta, ok? Então vai continuar pagando bem, tá? A gente não consegue dizer exatamente por quanto tempo, mas eu não acho que vai ser tão pouco tempo não, tá? Acho que pelo menos 1 ano ou 2 anos, esses FIIs aí de CRIs, né, que são os fundos de papéis, vão continuar pagando super bem. Mas vai chegar um momento que a inflação vai cair e esses fundos não vão mais pagar esse 1% ao mês que estão pagando agora, tá? Então a gente sempre como investidores e investidoras tem que analisar o cenário, o melhor para aquele momento e também alternando, né, fazendo novos aportes em outras classes de ativos. Hoje esse tipo de investimento está bem tranquilo, tá? Quando a gente tiver esse movimento de queda da taxa Selic, queda da inflação,
é aí que esses outros fundos imobiliários, principalmente esses de tijolos que eu já citei aqui hoje, eles vão desempenhar super bem, tá? A gente vai ver uma valorização da cota, a gente vai ver os dividendos crescendo também, só que não se sabe quando isso vai acontecer, tá bom? Por isso que eu sempre defendo uma diversificação na carteira, né? Você tem um pouquinho de tudo, óbvio que a cada cenário, a cada momento você fortalece um lado que esteja mais positivo que o outro, só que a gente tem muitas possibilidades sim. E aí uma pergunta bem rápida do Clayton, ele diz o seguinte, por exemplo, se eu investir 20 mil reais em um fundo imobiliário e deixar lá rendendo por um ano, eu posso sacar o dinheiro quando eu quiser? Então sim, é um tipo de investimento que tem uma liquidez muito alta, por quê? Porque os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, né? Na B3, aqui no Brasil, em São Paulo. Então, todos os dias úteis, no horário comercial, existem os pregões, né? Onde você entra na internet mesmo, no home broker da sua corretora, e pode comprar ou vender fundos imobiliários, tá? Então, você não tem uma carência que você tem que ficar tantos dias com o fundo imobiliário que se você comprou, por exemplo, esses 20 mil reais aqui que você pagou. Você pode vender qualquer dia, tá bom? E aí, no máximo, até 2 dias úteis, esse dinheiro cai lá na sua conta corrente da sua corretora, beleza? Mais uma pergunta também indo nessa linha aqui, ó, do Matheus. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu estou investindo em FIIs e tenho uma dúvida. O que é melhor? Mais cotas de menos fundos ou mais fundos com poucas cotas? Eu tenho 7 fundos no momento. Está bom ou é muito, por enquanto? Então vamos lá, né? Eu sempre sou um defensor da diversificação dos investimentos, tá? Então eu até digo, quem está começando a investir, montando uma primeira carteira de fundos imobiliários, algo em torno de 4 ou 5 fundos imobiliários já seria o ideal ali para um iniciante. É óbvio que conforme for passando o tempo, você vai tendo mais dinheiro e adquirindo mais outros fundos imobiliários, de repente tem entre 10 ou 15 fundos, eu acho que é o bacana. Por quê? Porque assim você consegue acompanhar a dinâmica desses fundos, tá? Ver o que está acontecendo, se vai ter subscrição ou não, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Você vai saber se a gestão está sendo competente ou não, quais são os fundos imobiliários que tem dentro daquele fundo, ou os títulos de CRIs ali, os recebíveis de renda fixa nos fundos de papéis. Tendo ali entre 5 e 15 fundos imobiliários, acho que é o ideal, tá? Você não fica tão pulverizado assim e consegue acompanhar todos eles. Agora, uma outra pergunta muito legal que eu recebi esses dias, ó, deixa eu compartilhar com vocês. Com 100 mil reais investidos, eu teria quanto por mês? Aqui eu vou quebrar essa pergunta aqui em algumas etapas, tá? A primeira delas eu quero mostrar essa simulação, então, tá? Eu tenho essa planilha aqui, onde eu uso para fazer simulações, inclusive vou deixar o link na descrição, porque ela é gratuita, você pode simular também os seus investimentos, inclusive tem um link aqui onde eu explico melhor como usa a planilha, porque agora, nesse momento, eu só vou usar uma fórmula que está aqui, tá? Então, ela pensou o seguinte, se eu tiver 100 mil reais, quanto dinheiro eu vou ter por mês, tá? Então, se eu colocar aqui 100 mil reais, nessa tabela de baixo, a gente já vê. Com um patrimônio de 100 mil reais, é possível ter por mês aí em torno de R$ 999 reais dentro dessa simulação de 1% ao mês. Se for um pouquinho mais, ó, por exemplo, 1,13%, a gente vê claramente aqui R$ 1.100, tá? Então, algo em torno disso é possível. Se a gente quiser ser um pouquinho mais conservador, se a época de juros baixarem, né? Porque nesse momento a gente tem juros, a taxa Selic no Brasil quase a 12% ao ano, né? Mas se a gente quiser ser um pouquinho mais conservador no futuro, 0,8%, por exemplo, ao mês, então um patrimônio de 100 mil reais daria algo em torno de R$ 800 reais por mês. E aí você pode fazer o download dessa planilha e fazer outras simulações, tá bom? E continuando a pergunta aqui, eu teria que ficar depositando continuamente ou daria para viver com o mesmo todo mês? Então, quebrando mais uma vez a pergunta aqui, se você tem 100 mil reais investido, você vai ganhar ali em torno de 800 a 1.200 reais todos os meses, tá bom? E aí você me diz, esse valor é o suficiente para o seu padrão de vida? Se você viver com 800 mil reais, você não precisa aportar nada mais, tá? Você criou um patrimônio para viver da renda. Agora, se você me fala assim, eu preciso de 10 mil reais por mês para sobreviver, tá? Então, com 100 mil reais não é o suficiente. Você teria que ter um patrimônio bem maior, beleza? E para finalizar aqui, ó, qual é o seu banco que você utiliza para esses investimentos? Tem pessoas para entrar em contato? Então, eu não uso um banco para fazer investimentos, tá? As corretoras de valores são ideais para isso, tá? Uma corretora de valor é exatamente a intermediadora ali entre nós, pessoas físicas, e os investimentos, as aplicações
do mercado financeiro, tá? Eu uso a Toro Investimentos, que é taxa zero, tá? Não paga nada para usar. Ela é super segura, super confiável, é a que eu uso e eles são parceiros aqui do canal. Eu vou deixar o link na descrição, porque lá tudo taxa zero é bem melhor pro investidor e para a investidora, beleza? E um detalhe legal é que nesse link de parceria, todo mundo que abre conta através desse link que eu coloquei aqui e ativa essa conta, né? Ou seja, manda o dinheiro lá para começar a investir, né? Você tem que mandar através de uma TED ou de um DOC, uma transferência, caiu esse dinheiro lá, você vai receber depois de 4 ou 5 dias um e-mail que a própria Toro envia e aí vai ter todas as informações para eu te enviar o meu livro gratuito. Ele se chama Lucro FC, tá? É um livro, são 196 páginas que eu explico sobre educação financeira, investimentos, etc. Então, você leva gratuitamente nessa promoção que a gente tem de parceria, tá bom? E eu envio o livro direto para sua casa pelos correios, tá? É só fazer o passo a passo lá que a Toro vai te mandar com o link aqui na descrição, beleza? E continuando um pouquinho também nesse tópico, o Jucinei perguntou, ó, onde eu procuro para saber que data comprei meu primeiro FII? Como faço para saber se preciso pagar DARF desse FII que eu quero vender agora, tá? Então eu vou até compartilhar um pouquinho aqui da minha tela, dentro do site da Toro, né? Então que é a corretora que eu invisto aqui, para você ver como você faz isso, tá? Aqui você tem a opção do extrato, que daria para você ver todas as negociações mês a mês, só que eu vou clicar aqui nesse item que é o Bolsa de Valores, né? Que tem todas as negociações que eu já fiz, e aí eu clico em Meus Comprovantes, tá? Quando você clica em Meus Comprovantes, você vai ver esse calendário, tá? E aí cada mês vai ter a negociação que você fez. Então, por exemplo, se eu voltar para 2021 e colocar em janeiro, você vê que tem essa bolinha roxa aparecendo aqui no dia 16, por exemplo, tá? Se eu colocar aqui baixe o comprovante, a gente vai conseguir ver exatamente a nota de corretagem daquele dia. Por exemplo, eu comprei esse fundo imobiliário BRCR11 lá em janeiro de 2021 e eu paguei R$ 90,58 a unidade, né? Eu comprei 40 cotas aquele dia. E aí, como eu sei se eu tenho que pagar DARF ou não, se por acaso eu vender esse fundo imobiliário acima desses R$ 90,58, eu tenho que pagar DARF, tá? Então, se eu não vender com lucro, aí eu não preciso pagar DARF, beleza? E a pergunta da Aline ali na tela, ó, primeiro tenho que agradecer, né? Ela disse que tem acompanhado o canal, aprendido muito, fico muito feliz. E a dúvida que ela tem é a seguinte, é correto utilizar somente uma corretora ou devo ter conta em mais de uma e dividir os aportes, tá? Eu, particularmente, costumo dizer que o ideal é você abrir conta em 2 ou 3 corretoras diferentes, simplesmente para você ver qual é aquela que te atende melhor, aquela que você gosta mais, sempre buscando as melhores taxas de corretagem, né, para você não ficar pagando desnecessariamente, né, porque a gente tem um bom serviço, por exemplo, eu falei que eu uso a Toro aqui, que é tudo taxa zero, se a gente já tem um bom serviço na taxa zero, não tem por que a gente ficar gastando muito com corretagem, né? Então, eu indico que você abra conta em 2 ou 3 para ver qual que você gosta mais. Agora, dividir os aportes, aí eu não sei se faz muito sentido, porque todas as corretoras oferecem o mesmo serviço, tá? Acho que é só a usabilidade mesmo, beleza? E aí uma pergunta bem legal da Cristiane também, falando sobre fundos imobiliários, agora um cenário de subscrições que tem acontecido. Olha só, ela escreveu o seguinte, esse FII fez novas emissões recentemente e baixou o valor da cota patrimonial. Poderia falar mais sobre esse tema? Se isso é bom para o investidor e qual o benefício para o fundo imobiliário fazer essas novas emissões? Então, galera, isso daí é algo muito comum, que de tempos em tempos vai acontecendo. E aí eu vou até colocar na tela um exemplo prático, tá? Esses dias que passaram, o KNCR11, que é um fundo imobiliário bem conhecido da Bolsa, anunciou que vai fazer uma nova emissão de cota, tá? Então, ele quer captar mais 1 bilhão e 500 mil reais. E aí ele já tem o objetivo que ele vai usar esse dinheiro, ó. O pipeline é isso, é onde ele quer gastar. São com CRIs, né, que vão pagar 2,15% acima do CDI a 2,85% ao ano, tá bom? Então, aproximadamente CDI mais 2,5%. E aí é legal até que aqui nesse material publicitário eles colocaram uma perspectiva, né, um retorno esperado, tá? Nos próximos 12 meses, então, eles estão esperando uma rentabilidade lá na frente de 14,6%, tá? Isso aí só com os dividendos é coisa bastante alta. Mas o que é esse movimento, tá? Então o fundo imobiliário, ele é grande, né? O KNCR é um dos maiores fundos da nossa bolsa, ele quer mais dinheiro para comprar outros ativos imobiliários e crescer o fundo, né? Como que ele faz isso? Com essas novas emissões de cotas. E aí esse termo subscrição é o que nós cotistas fazemos, né? A gente subscreve essas novas cotas que estão ao mercado, a gente tem preferência para fazer isso. E qual que é a vantagem para o investidor?
é você de repente conseguir comprar um pouquinho mais barato do que lá na bolsa de valores. E a vantagem para o fundo é a única maneira que ele tem para crescer, para comprar novos ativos imobiliários dentro dele, tá? Por quê? Ele distribui 95% do lucro, né, todos os meses. Como é que ele vai comprar um imóvel novo se ele quiser? Só se ele fizer uma nova emissão de cota, que aí nós, cotistas, vamos lá e colocamos mais dinheiro. A gente confia lá no gestor do fundo e fala, vai lá, compra mais e traz esse retorno esperado para a gente no futuro. E aí vale destacar porque às vezes não é legal para o investidor aderir, né, fazer essa subscrição. Por quê? Depende do preço dessa oferta. Por exemplo, o KNCR 11, para você subscrever novas cotas, você vai gastar para cada uma cota R$ 101. E aí se a gente entrar lá na Bolsa de Valores agora para ver quanto que está esse fundo imobiliário na Bolsa, tá, olha só, R$ 100,74. Então olha que doido, está mais barato você comprar na Bolsa de Valores agora do que você subscrever. Então não é tão interessante assim para o investidor, tá? É óbvio que para os fundos é muito interessante, porque é a única maneira que eles têm de captar mais recursos, né? Tanto que se ele fosse fazer essa emissão aí mais ou menos um ano atrás, não teria a menor chance de acontecer, porque a cotação desse fundo estava R$ 87, né? Sendo que o valor patrimonial dele está algo em torno de R$ 100. Esse fundo aqui ele está com o P sobre VPA ali praticamente em 1, né? Que seria um valor justo. Então, a gente precisa ver até a data que realmente for para fazer a subscrição desse fundo, quanto que vai estar lá na bolsa, né? Porque algum tempo atrás já chegou a estar R$ 102,50. Nesse caso, subscrever a 101 valeria a pena, seria vantajoso. Mas basicamente é isso. Então, galera, deixa aí embaixo seus comentários, dúvidas, sugestões, que eu volto aqui para ajudar vocês a produzir novos conteúdos, beleza? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.